Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Ó, minha xaraí, Patrícia Cerejo. Oh, sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que aqui no capítulo 50, no 53 de Isaías, apresenta o servo sofredor. No capítulo 53, 12, está dizendo assim, olha, 56, 12, 53, 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem transgride, quem é a lei do Senhor, somos nós somos pecadores. E antes que eu viesse a existir, antes que eu viesse a existir, o Senhor já morreu e ressuscitou na cruz do Calvário por nós. Aleluia. E aqui está falando assim, olha, no Isaías 53, 12, pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, o que você pode fazer para o Senhor? Jesus já se entregou na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne. Essa profecia, Isaías profetizou 150 anos. Ele profetizou. E depois teve uma parte que houve um silêncio de Deus. E aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí começou o Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que esses livros são parecidos, eles são chamados de livros sinóticos. Cada um apresenta Jesus de uma forma. E aqui está falando assim, olha, a profecia de Isaías, ele será exaltado, conforme Isaías 52, 13. Ele será desfigurado pelo sofrimento. Jesus foi totalmente desfigurado por nossa culpa, por nossa causa. Alguém pode falar assim, uai, eu não estava lá para ver, mas bem-aventurados que creem, aqueles que não viram, mas creram. Ele fará expiação com o sangue. Isso aqui tudo Isaías profetizou, gente. E depois, vamos calcular aí, eles falam que aquela parte branca entre o Velho e o Novo Testamento representa 400 anos do silêncio de Deus. Os pesquisadores falam, mas além desses 400 anos, essa profecia que foi falada aqui aconteceu depois de 150 anos. Isaías já está aqui anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 53 está falando assim, ele será amplamente rejeitado. O capítulo do 1 até o 3, ele falou assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nenhuma formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele, para que o desejássemos. Quem olhava para Jesus não o desejava, porque devido ao sofrimento dele, devido ao sofrimento, ele era amplamente rejeitado. Jesus foi rejeitado por nossa culpa, E tá na hora da gente tomar posição. Os sinais já estão acontecendo. O que você está esperando para você não confessa Jesus como Salvador? Fala assim, eu confesso Jesus como o único, exclusivo Salvador. Eu entrego a minha vida.
Procure uma igreja evangélica mais perto de você. Igreja madura, gente. Igreja antiga. Não procure essas igrejas que abriu de repente, que surgiu por rebeldia, não. César Rodrigues, Deus abençoe aí. Então, gente, aqui no capítulo 53 está falando o propósito da crucificação. Está anunciando a vinda do Messias. Está anunciando. Aqui está falando, ele carregará os nossos pecados e as nossas dores. 53, 4 e versos 4 e 5, olha, 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus. Vitória Pedro, RR curtiu muito bem, glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um. Todos nós, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre o verbo que se fez carne. Jesus veio em carne como homem e como Deus, e ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E o que é o pecado de iniquidade? Pecado repetido. Pecado repetido. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Jesus não abriu a boca. Glorificado seja Deus, né, Vitória? Charada minha sobrinha. Que Deus abençoe sua vida, que bom que você vai bem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aqui também ele será o nosso substituto. Nós não precisa mais haver sacrifício. Não precisa matar mais animais, porque Jesus fez tudo que devia ser feito por nós. O que nós temos que fazer agora? Obedecer, obedecer e obedecer. Isaías 53, 6 e 8 que eu falei, né? Eu já até li aqui para vocês. Ele aceitará voluntariamente a nossa culpa e punição. Ele aceitou a nossa culpa voluntário, foi voluntariamente, conforme o versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Foi como um cordeiro. Ele foi levado aos tosquiadores, mas não abriu a boca. Ele foi como uma ovelha. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por Isaías 53. Ele será sepultado num túmulo de um homem rico. Conforme 53, 9. Quando fala assim, olha, fala assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na boca de Jesus Cristo. M.R. Jackson Reis, oficial. Deus abençoe sua vida com toda a sorte de bênção. E agora, aqui está falando assim, ele salvará a nós que nele cremos. Se você crê em Jesus e confessa Jesus como Salvador da sua vida, você será salvo, conforme o versículo 9, Isaías 53, 9. E puseram, isso eu já li, né? E puseram sua sepultura e tudo. Ele morrerá em favor dos transgressores, conforme o verso 12. Eu comecei lendo o verso 12, falando, né? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Quer dizer, além de ter matado Jesus, eles ainda repartiu o que ele usava, né? Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores sem transgredir. Ele foi contado como transgressor sem transgredir nenhuma lei. Ele levou sobre si o nosso pecado e de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Aí, aqui no capítulo 53, no livro de Isaías, agora eu estou no capítulo 53, tudo foi profetizado. E agora houve o cumprimento lá no Novo Testamento. Cumpriu em Filipenses 2:9. Ele foi exaltado. Ele foi desfigurado. Marcos 15, 17 e 19. Ele fez expiação com seu sangue, conforme 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1:2. João 12, 37 e 38. Ele foi amplamente rejeitado. E 2 Coríntios 5:21. Ele foi o nosso substituído. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos salvou, né? Conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E aqui também ele foi sepultado no túmulo que ninguém tinha sido enterrado. Era um túmulo virgem, né? Ele foi enterrado num túmulo do homem rico. E ele morreu, o cumprimento da profecia, o cumprimento. Ele morreu em Marcos 15, 27, 28, Lucas 27, 22, 37. Então toda a profecia de Isaías foi cumprida.